Como todos sabemos, a água é o elemento mais importante da Terra, é o núcleo de todos os seres vivos. Mas por que é tão importante? Quais são seus componentes? É isso que vamos saber neste vídeo. Água, uma substância composta pelos elementos químicos hidrogênio e oxigênio e existente nos estados gasoso, líquido e sólido. É um dos compostos mais abundantes e essenciais. Um líquido insípido e inodoro à temperatura ambiente tem a importante capacidade de dissolver muitas outras substâncias. De fato, a versatilidade da água como solvente é essencial para os organismos vivos. Acredita-se que a vida tenha se originado nas soluções aquosas dos oceanos do mundo, e os organismos vivos dependem de soluções aquosas como sangue e sucos digestivos para processos biológicos. A água também existe em outros planetas e luas dentro e fora do sistema solar. Em pequenas quantidades, a água parece incolor, mas na verdade a água tem uma cor azul intrínseca causada pela leve absorção de luz em comprimentos de onda vermelhos. Embora as moléculas de água sejam de estrutura simples, H2O, as propriedades físicas e químicas do composto são extraordinariamente complicadas e não são típicas da maioria das substâncias encontradas na Terra. Por exemplo, embora a visão de cubos de gelo flutuando em um copo de água gelada seja comum, tal comportamento é incomum para entidades químicas. Para quase todos os outros compostos, o estado sólido é mais denso que o estado líquido. Assim, o sólido afundaria no fundo do líquido. O fato de o gelo flutuar na água é extremamente importante no mundo natural, porque o gelo que se forma em lagoas e lagos em áreas frias do mundo atua como uma barreira isolante que protege a vida aquática abaixo. Se o gelo fosse mais denso que a água líquida, o gelo formado em uma lagoa afundaria, expondo assim mais água à temperatura fria. Assim, a lagoa acabaria congelando, matando todas as formas de vida presentes. A água ocorre como um líquido na superfície da Terra em condições normais, o que a torna inestimável para transporte, recreação e como habitat para uma infinidade de plantas e animais. O fato de a água ser facilmente transformada em vapor, gás, permite que ela seja transportada através da atmosfera dos oceanos para as áreas do interior onde se condensa e, como chuva, nutre a vida vegetal e animal. Veja hidrosfera, o ciclo hidrológico para uma descrição do ciclo pelo qual a água é transferida sobre a Terra. 200 anos depois, Aristóteles considerava a água um dos 4 elementos fundamentais, além da terra, do ar e do fogo. A crença de que a água era uma substância fundamental persistiu por mais de 2000 anos até que experimentos na segunda metade do século XVIII mostraram que a água é um composto formado pelos elementos hidrogênio e oxigênio. A água na superfície da Terra é encontrada principalmente em seus oceanos, 97,25%, e calotas polares e geleiras, 2,05%, com o restante em lagos de água doce, rios e águas subterrâneas. À medida que a população da Terra cresce e a demanda por água doce aumenta, a purificação e a reciclagem da água se tornam cada vez mais importantes. Curiosamente, os requisitos de pureza da água para uso industrial muitas vezes excedem os de consumo humano. Por exemplo, a água usada em caldeiras de alta pressão deve ser pelo menos 99,999998% pura. Como a água do mar contém grandes quantidades de sais dissolvidos, ela deve ser dessalinizada para a maioria dos usos, incluindo o consumo humano. Vamos ver como a água líquida é útil para nós. A molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio, cada um ligado por uma única ligação química a um átomo de oxigênio. A maioria dos átomos de hidrogênio tem um núcleo consistindo apenas de um próton. 2 formas isotópicas, deutério e trítio, nas quais os núcleos atômicos também contêm 1 e 2 nêutrons, respectivamente, são encontradas em pequeno grau na água. O óxido de deutério, D2O, chamado de água pesada, é importante em pesquisas químicas e também é usado como moderador de nêutrons em alguns reatores nucleares. Embora sua fórmula, H2O, pareça simples, a água apresenta propriedades químicas e físicas muito complexas.
Por exemplo, seu ponto de fusão, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, e ponto de ebulição, 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit, são muito mais altos do que seria esperado em comparação com compostos análogos como sulfeto de hidrogênio e amônia. Em sua forma sólida, gelo, a água é menos densa do que quando líquida, outra propriedade incomum. A raiz dessas anomalias está na estrutura eletrónica da molécula de água. A molécula de água não é linear, mas dobrada de uma maneira especial. Os dois átomos de hidrogênio estão ligados ao átomo de oxigênio em um ângulo de 104,5 graus. A distância UH, comprimento da ligação, é de 95,7 picômetros, 9,57 vezes 10 a 11 metros, ou 3,77 vezes 10 a 9 polegadas. Como um átomo de oxigênio tem uma eletronegatividade maior do que um átomo de hidrogênio, as ligações UH na molécula de água são polares, com o oxigênio carregando uma carga parcial negativa, delta, e os hidrogênios com uma carga parcial positiva, delta+. Os átomos de hidrogênio nas moléculas de água são atraídos para regiões de alta densidade eletrónica e podem formar ligações fracas, chamadas ligações de hidrogênio, com essas regiões. Isso significa que os átomos de hidrogênio em uma molécula de água são atraídos pelos pares de elétrons não ligantes do átomo de oxigênio em uma molécula de água adjacente. Acredita-se que a estrutura da água líquida consiste em agregados de moléculas de água que se formam e se reformam continuamente. Essa ordem de curto alcance, como é chamada, explica outras propriedades incomuns da água, como sua alta viscosidade e tensão superficial. Um átomo de oxigênio tem 6 elétrons em sua camada externa, de valência, que pode conter um total de 8 elétrons. Quando um átomo de oxigênio forma uma única ligação química, ele compartilha um de seus próprios elétrons com o núcleo de outro átomo e recebe em troca uma parte de um elétron desse átomo. Quando ligado a dois átomos de hidrogênio, a camada externa de elétrons do átomo de oxigênio é preenchida.